noite, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez, estamos chegando ao seu lar através do culto online. Que Deus possa estar aí ao teu lado, na tua vida, na vida da tua família. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Onde houver a sua mão, Ele cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Ele certo pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nesse momento, nós ouviremos uma música pela irmã Neilma. Acompanhe em espírito de oração este louvor ao nosso Deus. Querem acabar com as famílias, estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de emprego, para que haja aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas deste mundo.
estão tentando destruir o lar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que Ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder, pra casa sempre vai voltar aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que Ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder, pra casa sempre vai voltar aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder, pra casa sempre vai voltar aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Família. Estamos no período de missões nacionais e nós estamos convidando a você a participar desta campanha, orando, contribuindo e repartindo. Vamos dizer essa palavra, repartindo. Que os missionários, amados, não pararam. A obra de Deus não parou. E muitos projetos estão precisando do nosso apoio. As Cristolândias, os projetos ribeirinhos, os radicais, o Cerrado, o Sertão. Continua avante. Porque missões nacionais não para. Então você é nosso convidado a estar participando da obra missionária. E nós vamos ouvir a música oficial da campanha 2020. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou, nós estamos aqui. Porque Ele nos amou, Ele nos deu a salvação. Porque Ele nos amou, Ele me convidou a ser um servo dele.
porque Ele me amou, é que nós vivemos para a glória de Deus. Ouçamos a música. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
queremos lembrar que a Igreja Batista Sião já está aberta. Aos domingos pela manhã, teremos o culto para aquelas pessoas com mais de 60 anos. E aos domingos à noite, para os irmãos abaixo de 60 anos. Se você tem mais de 60 anos, vá à igreja pela manhã. Se você tem menos de 60 anos, vá à noite. As restrições continuam, a nossa igreja está totalmente de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, do decreto municipal. Então participe conosco dos nossos cultos. Mas você que ainda não pode vir à igreja, nós estamos chegando até você aqui através do YouTube. E nesta noite nós vamos usar 2 textos. Um dos textos está no Evangelho de Mateus, o chamado Sermão do Monte, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 24 ao versículo de número 34. E o segundo texto nós estaremos usando em Colossenses, uma carta de Paulo a Colossos, ou a Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 4. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro texto de Mateus. Preste bastante atenção. Eu sei que você já leu esse texto, você conhece esse texto, muitos já decoraram esse texto, mas preste bastante atenção nesta leitura. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 24, onde a palavra de Deus diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O segundo texto que eu peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo 1 ao versículo de número 4, onde a palavra de Deus
diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que Deus aplique a leitura desses dois textos aos nossos corações. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos pelo cuidado que tu tens para conosco. Graças te damos, Senhor, pela tua presença constante nas nossas vidas. Santo e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, por todos os teus servos que estão nos acompanhando neste momento de culto. Que os corações estejam abertos, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua mensagem. É o que oramos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, diante desses dois textos, primeiramente, Jesus Cristo falando, e Mateus registra esta fala. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava falando para aqueles que se diziam discípulos, aqueles que se juntaram a Ele naquele monte que a gente chama agora o Sermão da Montanha. E Jesus Cristo começa a ensiná-los, e desde o capítulo número 5 até o capítulo número 7, você vai ver Jesus Cristo levantando e debatendo sobre vários assuntos. E quando ele chega nesse assunto aqui, ele fala sobre o tesouro no céu, ele fala de dois senhores e ele fala da inquietude dos nossos corações. Em primeiro lugar, ele fala sobre o tesouro nos céus. Ele fala que nós precisamos buscar esse tesouro nos céus. Em um outro momento, ele fala a cada um de nós sobre dois senhores. Que dois senhores? Deus e Mamon, ou seja, as riquezas. É isso que diz o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento é quando ele fala sobre as nossas inquietudes, nossa agitação, e ele nos orienta a termos paz no coração, ao sossegar em Jesus Cristo, ao sossegar em Deus. Mas, quando eu estava lendo esse texto, o que me chamou a atenção foi por que Jesus Cristo usa essa fala para os seus discípulos. Será o que estava acontecendo com aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus Cristo? Será que teria necessidade alguma de Jesus Cristo chegar para ele e falar assim: calma, não inquieteis com as coisas. Olha, calma. Vocês precisam buscar Deus, vocês estão buscando as outras coisas. Será que teria necessidade, irmãos, de Jesus Cristo falar isso para os seus discípulos? E um segundo momento que eu coloco é: será que tem necessidade de Jesus Cristo falar isso hoje, século 21, ano 2020? Aquilo que ele falou há 2000 anos atrás? Onde hoje nós temos a ciência evoluída, temos a tecnologia, será que seria necessário isso? A resposta para esses dois momentos é sim. Jesus Cristo precisaria falar sobre isso, tanto naquele momento, no início da era cristã, como hoje, século 21. Por quê?
que do mesmo jeito que as pessoas viviam naquela época, vivem hoje. Mesmo que hoje a tecnologia esteja avançada, mesmo que a ciência esteja avançada, mas as pessoas continuam as mesmas. As mesmas. Buscando o quê? Buscando os bens materiais. E para buscar esses bens materiais, ficamos inquietos, com medo de faltar. E quando nós estamos buscando esses bens materiais, nós nos agitamos, inquietamos e esquecemos de buscar a Deus. Por isso eu digo que Jesus Cristo precisou e precisa falar isso aos nossos corações. Quando ele fala sobre inquietude, ele fala que nós estamos agitados, buscando coisas que ele já nos deu. E é por isso que ele faz uma comparação com os lírios do campo, com os pássaros. E ele ainda faz uma comparação ainda maior quando ele fala os lírios dos campos vestem melhor do que Salomão, que foi aquele que melhor vestiu, de maiores riquezas. E ele fala sobre os pássaros, que não trabalham, mas Deus dá o alimento. E Jesus Cristo ainda olha para aquelas pessoas e fala: será que vocês não são mais importantes para Deus do que essas coisas? O lírio do campo hoje está no campo, amanhã já está seco. E nós, irmãos, que fomos convocados por Deus para termos vida eterna. E alguém pode falar: mas pastor, esse texto não foi escrito para os crentes, foi feito para os crentes. Foi escrito para os discípulos de Jesus Cristo, que na agitação da vida tem deixado Jesus Cristo de lado. Muitos, não generalizo, mas muitos de nós estamos mais preocupados em juntar riquezas do que procurar o reino dos céus. Muitos de nós estamos mais agitados pela educação do meu filho, para que ele seja um médico, um advogado, um juiz ou qualquer outra coisa, mas não estamos preocupados em ensinar esta criança, ao nosso filho, o caminho que deve andar através da palavra de Deus. Nós nos agitamos, nós investimos, nós procuramos de qualquer jeito investir na educação dos nossos filhos, na vida secular, mas esquecemos de investir nos nossos filhos na vida espiritual. Quando essa criança cresce, nós nos orgulhamos em dizer: meu filho é doutor, meu filho é um grande doutor, é um grande representante da humanidade e nesta comunidade. Quando olhamos para o lado espiritual, o que nós podemos falar dos nossos filhos? Meu filho não quer ir mais à igreja, se não foi ensinado na palavra de Deus, o que é que ele vai querer com a igreja? Se não foi orientado a buscar as coisas de cima, porque quando ele cresce ele vai querer buscar? Esta palavra é atual, meus amados. Esta palavra não ficou lá no início da era cristã. Essa palavra não ficou lá em Jerusalém, ela veio até nós. Está hoje presente, porque nós nos inquietamos com coisas que são supérfluas. Nós nos inquietamos com coisas que a ferrugem destrói. Infelizmente, amados, ainda precisamos pregar sobre isso. E quando Jesus Cristo fala sobre dois senhores, ele está falando sobre isso, porque nós estamos querendo servir a Deus, mas acima de Deus queremos servir as riquezas. Alguém pode falar: o pastor está delirando, nós não somos ricos. Pode não ser rico financeiramente, amados,
Mas tem muitas coisas que valorizam nas nossas vidas. E são essas coisas que nós valorizamos nas nossas vidas que está tomando o lugar de Deus. São essas coisas que tomam o lugar de Deus. E é por isso que Jesus Cristo falou para Mateus escrever. Não pense que é apenas os ricos. Lá está falando aqui, não, está falando de riquezas. E riqueza pode ser qualquer coisa que você coloque em maior valor do que Deus. Que você coloque no lugar de Deus. Vamos dar uns exemplos simples. Futebol. Quantos irmãos deixam de cultuar a Deus, deixam de orar a Deus, deixam de ler a Bíblia por causa de futebol? Quantas pessoas, quantos servos de Deus deixam a palavra de Deus, deixam a oração, deixam um momento de culto para falar de política, para defender político, para brigar por político? Oh, meus amados, Jesus Cristo escreveu, leu, falou naquela época, mas trouxe para nós hoje. Quantos de nós agora, neste momento, neste exato momento, estamos prestando mais atenção nas coisas do mundo do que ouvir uma mensagem da palavra de Deus? Meus amados, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Chega ao ponto de Jesus Cristo dizer, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos colocando Deus em segundo plano. Vou dar só mais um exemplo. Só mais um exemplo. Culto de oração. Meia hora de culto de oração, eu me canso. Não dá, pastor. Eu não vou aguentar ficar ali na igreja meia hora orando. Não, pastor. Eu vou deixar para ir na igreja só no domingo, fico ali um pouquinho, com a minha cabeça lá na pizzaria, com a minha cabeça lá nesse lugar, naquele outro, naquele outro. E quantos de nós não podemos orar por meia hora? Não podemos ler a Bíblia por meia hora? Mas podemos estar diante de um futebol, diante de um evento, durante 2, 3, 4 horas e não nos cansamos. Por isso, meus amados, Jesus Cristo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque nós estamos abandonando esse Deus. Infelizmente, nós estamos abandonando esse Deus. Estamos buscando os cargos. Estamos buscando os cargos que para nada servem. Mas quando Paulo escreve aos Colossenses, eu vou dizer que é quase o mesmo texto, que Paulo diz, buscar em primeiro lugar as coisas de cima, que essa ferrugem não destrói. Mas pastor, que coisas são essas de cima? É o conhecimento da palavra de Deus. É viver uma vida diante do altar do Senhor. Essa semana eu assisti um filme, creio que a maioria já deve ter assistido, já tinha lido o livro há 30 e poucos anos atrás, e agora assisti o filme. Em seus passos que faria Jesus. Como a gente precisa refletir nisso, amados. Será que Jesus Cristo estaria preocupado nos dias de hoje com guardar para o amanhã? Tenho certeza que não. Se nós que nos declaramos discípulos de Jesus Cristo, nós nos declaramos discípulos de Jesus Cristo, estamos fazendo o que Jesus Cristo
pediu ou ensinou? Infelizmente não, amados. Infelizmente não. E Paulo ainda diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que as coisas da terra são passageiras, amados. As coisas da terra são passageiras. Não quero atemorizar ninguém, mas me digam, diga aí para seu parente aí ao lado, se for o caso, de todas as pessoas que já morreram, no dia do velório, você viu no caixão alguma riqueza dele? Ele se inquietou com as coisas desta vida. Riquezas, riquezas, riquezas. Olhem naquele caixão se tem uma dessas riquezas. Não, amados, não tem. Por isso nós precisamos buscar esse Deus maravilhoso. Buscar em oração. Buscar conhecendo a palavra de Deus. Nos reunirmos, como estamos nos reunindo através desse canal do YouTube. Nos reunindo, estudando a palavra de Deus. Durante o março até outubro. Quanto tempo eu ou você nos dedicamos a orar a esse Deus? Anote no papel, pode anotar. Façam 24 horas, pense aí 24 horas. Quanto tempo eu tenho para Deus? Tenho para o meu comércio, tenho para meus estudos, tenho para isso, tenho para aquilo outro, mas para Deus não tenho. A mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de Paulo é atual. Pensemos nisso, amados. Pensemos nisso. E voltemos a esse Deus. Como, pastor, voltar a esse Deus? A palavra é arrependimento. A palavra é arrependimento. O evangelista João, no Apocalipse, diz da fala de Jesus Cristo: voltar ao primeiro amor. Que primeiro amor? Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus amados, o momento é esse. O momento de retornar à presença de Deus. O momento de estarmos diante de Deus. E isto nós vamos aprender somente na palavra de Deus. Olha o que é que Paulo continua dizendo agora no capítulo 4. Perseverai. Perseverai. Em quê? Em oração. Velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, servos de Deus. Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso, diz assim Paulo. Então, meus amados irmãos, reflitamos nesta noite. Reflitamos. Estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a vontade do inimigo de Deus? Estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a minha vontade? Reflita. E que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. E que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Estamos chegando ao final deste culto. Mas gostaria de pedir aos irmãos da reflexão. Reflitam. Reflitam como está a nossa vida diante do altar do Senhor. É o momento de você baixar sua cabeça, orar aí na sua casa e perguntar a Deus. Perguntar mesmo a Deus: Senhor, o Senhor está satisfeito com a minha vida? Tenha certeza, irmãos, que Ele vai te responder, incomodando o teu coração. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz.